Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre disjuntores de geradores portáteis, que é um assunto que eu não encontro aqui na internet, no YouTube, especificamente falando sobre disjuntores que são aplicados nos geradores, nem aqui em português, nem colocando em versão em inglês. Aqui temos um gerador Toyama, que é considerada a marca número 1 aqui no Brasil, tem maior apoio, né? Uma localização, boas instalações lá no sul do país. E então temos aqui um gerador Toyama 3100 com 3100 watts de potência máxima, 2.800 de potência nominal. Esses geradores eles costumam vir com uns disjuntores específicos, né? Como esses aqui no momento aqui, vou mostrar aqui, né? Muita gente, quem conhece gerador sabe, eles têm uns disjuntores aqui específicos. E maiores informações de gerador Toyama 3000 TG3100 CXR tem muito na internet aí, detalhes técnicos, né? Mas o que eu acho um certo problema são esses disjuntores, e sendo que alguns geradores mais antigos desse porte já vinham com disjuntores comuns DIN, né? Chamado DIN. O que acontece é que hoje em dia os geradores dessa portátil desse tipo estão vindo com esses disjuntores específicos para eles, e esses disjuntores têm um problema, que é a corrente vamos dizer assim, eu não sou eletricista, né, nem técnico especializado, mas a corrente de pico é muito limitada nesses disjuntores em relação ao disjuntor DIN. Existem geradores um pouco mais antigos desse porte aqui que já vem com DIN, e atualmente vários geradores um porte um pouco maior que esse, e às vezes diesel, né? Ou não diesel, a gasolina mesmo, esse é a gasolina, já vem com um DIN, como um Toyama aí, TD 8000, por exemplo. Vocês poderão ver muita coisa sobre esse gerador a diesel no canal do Letra J, canal Letra J. Tem muita informação sobre detalhes técnicos aí de gerador que às vezes você não encontra na internet. Como por exemplo, esses geradores, eles vêm monofásico. Eles têm duas tensões, 220, 230, 115, mas eles são monofásicos, né? E dá para fazer bifásico, duas vezes 115. Ele tem duas tomadas 115, mas ambas são monofásicas. Estão divididas ali provavelmente a potência ali, né? Através do disjuntor, mas para dividir a corrente pelas duas tomadas 115 da esquerda e uma 230 à direita. Mas tem como fazer uma conexão de fiação para realmente ele se tornar um bifásico e te entregar duas vezes 115 em duas fases, mais um neutro. E para residências, por exemplo, tem duas vezes 115. Isso poderá ser visto lá no canal Letra J, que é o único que explica esse assunto também, da questão de o gerador é monofásico, mas ele tem 115, tem 230, ele é bifásico também, só que tem que fazer algumas conexões na fiação. Então, voltando à questão do disjuntor, que é muito pouco falado, esses disjuntores não aguentam. Eu vou mostrar esses disjuntores que eu retirei do outro gerador, que eu tenho dois iguais, um reserva do outro.
um suporte do outro. Como é que eles aguentam muito pouca corrente de pico. Então, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado de 21.000 BTU de janela, potência 2.300 watts, 220 volts. Então, 2.300 watts, ele tem que funcionar normalmente num gerador de 2.800, nominal 3.100 de máximo, né? Porque corrente de pico é de 1 segundo, poucos segundos. E lá no canal do Letra J, você vai ver ele expondo um gerador de 7.000 watts durante vários minutos, com potências muito mais elevadas que 7.000 watts. E o gerador, tanto o motor como o alternador, resistindo. Então uma corrente de pico partida de um ar-condicionado de 2.300 watts para um gerador de 3.100 de alguns milissegundos, um segundo não vai fazer efeito nenhum, nem de alguns minutos a mais faria efeito, né? Mas esses disjuntores são muito sensíveis e tem uma corrente de pico limitadíssima, né? Eu vou mostrar lá no disjuntor. Então o que eu fiz? Eu alterei. Primeiramente, eu tenho dois aqui, em vez de um de 6.000, porque dois de 1.000 de 3.100 sai muito mais barato. Então eu posso dividir, posso até fazer um circuito separado na casa, uma reserva do outro. Um eu passo para uma parte da casa, outro para outra parte. Se um der um problema, tem um outro de reserva. Sai muito mais barato que comprar um de 6.000. Entendeu? Dois de 1.300, uma reserva do outro. Um auxilia o outro. E partida elétrica também não, que partida elétrica aumenta muito. Um ar-condicionado, um gerador desse aqui hoje, custa R$ 1.600 em junho de 2023. Então, se esse gerador tivesse partida elétrica, ele ia custar mais uns R$ 1.300, ia custar uns R$ 4.000 se esse modelo tivesse partida elétrica, né? Então o outro que eu modifiquei aqui, para disjuntor DIN, aqui eu vou mostrar o outro aqui, ó. Tá aqui o outro. Pronto, modifiquei disjuntor DIN, botei disjuntor DIN de 20 amperes. E botei por fora mesmo, né? Essa caixa aqui por fora. Porque isso aqui já me deu trabalho de ficar arriado aqui no chão 2 dias mexendo na fiação. É simples, mas trabalhar arriado aqui no chão, não tenho como botar, suspender esses 50 quilos sozinho, para botar em cima de um armário ali, para poder mexer melhor ali. Trocar o disjuntor ali é simples. É simples, é um trabalhinho, né? E eu coloquei por fora mesmo, porque por dentro me dá mais trabalho. Eu tenho que fazer corte na chapa e numa película de plástico ali, e botar uma alça por dentro para segurar o disjuntor. Então seria mais um super trabalho e eu não ia conseguir fazer um corte retangular que perfeito na chapa para poder encaixar esses disjuntores de 20 amperes, né? E agora ficou perfeito. O ar-condicionado dá partida perfeito. O gerador não reclama, nem na partida. É 2.300 watts o ar-condicionado. E eu medi a corrente lá na fiação. Tá perfeito. Chega a dar 220 volts lá com 10 amperes, 2.200 watts. Trabalhando tranquilo, não desarma, como acontecia com o outro lá. Ligava, pum, desarmava. Acho que eles colocam um disjuntor de muito sensível, um tipo muito sensível, ou com uma corrente de pico limitadíssima, para evitar que possa haver qualquer dano na garantia, né? E na reputação da marca para o cliente, né? Quando é encomendado lá no chinês, tudo é chinês, né? E também para vender geradores de maior potência, né? Esse aqui está desarmando, um ar-condicionado 2.300, você compra o mais caro de 6.000
watts ou mais. E a questão não é essa, a questão é o disjuntor que não é adequado. Eles antes vinham, esses geradores aí, no canal do Letra J aqui você vai ver um gerador desse porte com esses disjuntores DIN ali. O dele que está lá de atual de diesel, um Toyama 8000, ele também tem os disjuntores DIN, outros têm disjuntores DIN, mas desse porte aí, atualmente, tá vindo tudo com esses disjuntores aí fracos, né? Então eu vou mostrar lá os disjuntores. Bom, aqui estão os disjuntores, né? Originais dele. Tá aqui 11,8 amperes, mínimo 1,15, eu acho que isso é a corrente de pico. Total 13,57, que é corrente de pico 1,15. Isso é super insignificante. Quer dizer, 11,85, que ele usa dois, né? Que ficam em série com o circuito. O circuito tanto fica em série em 220 e em paralelo os dois, quando está em 115 fica em paralelo a bobina. Quando está em 115 fica em paralelo, essas duas bobinas ficam em paralelo. E quando está em série, em 220 fica em série. Quer dizer, disjuntores 11,85, corrente de pico 1,15. Então agora já um disjuntor desse aqui, um DIN desse aqui, esse é 20 amperes, né? O outro, isso aqui, essa corrente aqui, categoria C, quer dizer, isso aqui aceita uma corrente de pico muito alta, eu não tenho aqui de cabeça. C20, ele categoria C, tem B, C, D. O B é o menos, C é intermediário, D é da maior corrente de pico. Então ele tem uma corrente de pico elevada. E ele aguenta 20, às vezes pode ir até 22 amperes, corrente de pico elevada, sem que haja qualquer problema para o gerador. Então ele dá uma corrente de pico adequada. Quer dizer, você não pode, você está com um gerador de 2.800 nominal, 3.100 máxima, e uma correntezinha de pico aí de menos de um segundo pode desarmar o gerador, né? Então eu fiz essa adaptação e tranquilo, tá funcionando aqui. É um ar-condicionado grandão aqui, ó. Um Springer, acho que é mundial, né? De 2.300 watts, 320 volts. E eu ligo, o gerador não reclama, nem na hora que eu ligo com o pico. Dá um toquezinho lá, um tec lá, pronto, funciona. Medi a corrente aqui, botei o medidor aqui, né? 10 amperes, cai um pouquinho aqui, 230, cai para 220, 225, fica em 2.200 watts, 2.300 watts. É tranquilo. Então acho que é uma malandragem colocar um disjuntor desse porte, quando outros geradores, potências similares, né? Tem disjuntor DIN, mas agora eles só estão botando DIN nesses que tem geralmente diesel, combustível, nem tem nada a ver com isso, né? E naquele de porte 3.000 ali, colocava antigamente, como você vai ver lá no canal Letra J, você põe lá canal YouTube Letra J, geradores. Aí você vai encontrar lá um gerador amarelo lá que o Leandro reformou, de uns 3.000 watts também, que já vem com esses disjuntores. E o diesel que ele tem lá e outros diesel estão vindo, vem tudo com isso aqui. Agora, esse aqui realmente é a brincadeira, né? 11,88 amperes. E acho que um pico dele só aguenta 1,15 amperes. É isso aí. Então, fica essa observação sobre disjuntores e geradores.
E não há problema nenhum, você pode modificar, faz externo como eu fiz ali. Porque para fazer interno vai dar mais trabalho, botar isso por dentro. Vai dar mais trabalho ainda, ok? É isso aí, um bom dia a todos.